Márcia Zaru já está conosco. Bom dia, Márcia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Brasil, Brasília. Olha, a gente vai falar da festa, então, do aniversário de Brasília, que rendeu excelentes frutos, ainda está rendendo, muita gente comemorando. Foi realmente uma celebração muito caprichada e muito bonita. Linda, né? Uma celebração linda à altura da nossa cidade, esses 64 anos de Brasília. A cidade que a gente ama, a cidade que é nossa, a cidade que a gente tem que aprender cada vez mais a cuidar, né? Eu sempre digo isso, a gente cuida do que a gente ama e a gente ama o que a gente conhece. Então, acho que até esse show do Alok foi uma oportunidade para muitas pessoas que não conheciam Brasília conhecerem a cidade, apreciarem ali aquela área central que também é destinada a isso, né? A cultura, né? Esses espaços livres de Brasília, esses grandes gramados devem ser ocupados pelas pessoas e pela cultura. E ontem eu tive com o secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, e ele gravou um trechinho falando sobre o show do Alok aqui pra gente. E quem é da cultura sabe que é assim, mas demonstrar para a população de uma maneira geral, para os órgãos públicos, enfim, para o Estado, a força que a cultura tem, né? Desse sentimento de amizade, de felicidade, o que isso traz de bom para a gente, que mexe com a economia, sim, que valoriza. A gente teve taxas de ocupação nos hotéis, assim, nas alturas, o comércio, os restaurantes, a própria cadeia produtiva com os técnicos, os profissionais. Então, ali foi uma concretização de algo que a gente, assim, pô, será que é possível? E aí é possível. Brasília, centro das atenções do mundo, né? A gente tinha transmissão ao vivo, gente assistindo em Los Angeles, não brasileiros, assistindo em Los Angeles, na Europa, no Japão, em vários lugares assistindo o show do Alok na Esplanada. O centro nervoso do país também é o centro de emanar a cultura, ainda mais com um cara tão querido como Alok, que é nascido em Goiás, mas ele mesmo se diz brasiliense, né? Então isso é muito legal e a gente ficou muito feliz com tudo que aconteceu. Muito bacana, né? O Alok tem um carinho muito grande pela cidade, deu para ver isso claramente. Para quem está acompanhando pelo YouTube, a gente tem algumas imagens do show feitas pelas redes sociais do próprio Alok, que mostram essa festa linda na Esplanada, show de música, cores, luzes, festival de fogos de artifício e um festival maravilhoso de tecnologia. Eu acho que essa pirâmide impressionou, né, Ariane? Você estava lá? Eu fui, Márcia. Eu estava com, inclusive, visitas, parentes de São Paulo, e a gente fez questão de ir para a Esplanada todo mundo junto. E assim, foi um espetáculo em todos os aspectos, né? Quando a gente precisa fazer algumas observações e críticas, a gente faz sem nenhum problema. Mas, assim, é preciso dizer que a organização estava impecável, o show foi impecável, 3 horas de música, fogos, fogo e efeitos, foi, assim, uma coisa... E gente de todas as idades, Tava né? muito bonito. Tinha criança, famílias inteiras, Sim. Eu achei isso muito bacana também. E eu acho muito importante a gente destacar uma fala do secretário, que ele diz essa questão da gente mostrar o que a cultura traz, né? O que a cultura traz de volta. Não só essa coisa da união, de você ver todo mundo ali festejando na Esplanada, mas em termos de dinheiro que entra na cidade também, com a ocupação dos hotéis, os restaurantes. Só para ter uma ideia, a economia criativa gerou mais de 9 bilhões de reais para a economia do DF, isso dados de 2022, com participação de 3,5% no produto interno bruto da capital federal. Os dados são do segundo relatório Panorama Economia Criativa da Universidade Católica de Brasília. Então, isso só reforça esse valor que a cultura tem. Quando a gente fala, gasto com cultura, isso é bobagem. Não é gasto, é investimento. E a gente tem que começar a enxergar, eu acho, um pouco dessa forma. Excelente. E aí, as atividades da economia criativa incluem costura, marcenaria, moda, design, literatura, música e até a montagem de palcos e shows, grandes eventos. Você viu ali o secretário falando das pessoas envolvidas nisso e que isso gera empregos, isso gera renda, isso gera turismo para a cidade, né? Visitas de pessoas de fora. A gente viu, e provavelmente você tenha visto também aí nos últimos dias, eu cheguei a ver nas redes sociais muita gente criticando, mas e os hospitais estão cheios e falta isso.
Ok, a gente sabe que há muitos problemas espalhados por aí, mas uma coisa não exclui a outra, né? E o quanto é importante a gente refletir que um evento tão grande como esse estava aberto para todo mundo, qualquer pessoa acesso do DF, democrático, do entorno, vivendo um momento que muita gente pode pagar e talvez não seja uma grande coisa para muitos, mas para outros tantos foi um momento talvez único, não? Exatamente. Esse acesso democrático é muito importante, né? Porque foi um show gratuito na Esplanada. Tinha mais ou menos, pelo levantamento da secretaria, em torno de 500 mil de pessoas. É absurdo, muita gente. É muita gente. E uma festa tranquila, em paz, isso também é muito importante, né? Então, quando a gente fala dessa questão do investimento em cultura, é um investimento muito importante, acaba sendo um investimento também em educação e turismo. Total. Né? E a gente tem essa cadeia produtiva gerando emprego, gerando renda, gerando visibilidade para a cidade. Você viu o secretário falando que várias pessoas do mundo inteiro estavam acompanhando esse show, inclusive pessoas que não são de outras nacionalidades, não são do Brasil, e estavam conhecendo, de certa forma, Brasília ali pelas imagens do Alok, né? Então foi muito, eu acho que assim, o brasiliense fica muito feliz com essa exposição da cidade dessa maneira para todo mundo, não só para todo o Brasil, mas para todo mundo. E aí tem, nessa questão do investimento, Brasília tem o FAC, que é o Fundo de Apoio à Cultura, criado em 91, que oferece apoio financeiro e financia a fundo perdido os projetos selecionados por editais públicos. É um impulsionador muito importante para a cultura do DF. Por meio do FAC são produzidos filmes, peças de teatro, música, livros, exposições, oficinas, só para citar algumas coisas. A fonte de recursos do fundo é 0,3% da receita corrente líquida do GDF. Parece pouco, 0,3%, mas é uma coisa absurda o que isso impulsiona em termos de projetos culturais no DF. O Fundo de Apoio à Cultura distribuiu no ano passado mais de 60 milhões em apoio financeiro a quase 500 projetos culturais. E aí o secretário gravou para a gente aqui da Nova Brasil, em primeira mão, uma notícia sobre o FAC. O pessoal da área de cultura vai gostar de saber. Vamos ouvir o que o secretário falou. A gente já tem vários FACs, vamos dizer assim, editais específicos para áreas que a gente quer atingir, sobretudo para fomentar, para retomar tradições. E aí eu cito, por exemplo, o FAC Rural, que já é um trabalho que a gente tem feito há algum tempo. É um FAC não é porque a gente vai ter que levar algo para a área rural. A ideia é captar expressões do campo que já acontecem nas tradições de colheitas, de festas tradicionais. A ideia é fomentar esse tipo de atividade e não um espetáculo que a gente tira daqui e leva para lá. A gente quer os espetáculos de lá. Estamos fomentando isso para a gente ter o FAC Rural. Outro FAC que virá também, que é novidade, é um FAC para o humor, né? Que é algo que a gente... nós temos hoje a maior companhia teatral em atividade do país e que é uma companhia dedicada à comédia. Então a gente quer novamente trabalhar com essa temática, ter um FAC específico para a área do humor, e isso vai ser algo muito bacana aqui para a gente. Que boa notícia. 2 novos FACs, o FAC Rural, o FAC do Humor. Essa companhia de comédia que ele está falando, que é a maior do Brasil, é a companhia de comédia dos melhores do mundo, que é de Brasília. Um orgulho imenso para a gente. Eles completaram ontem, a companhia de comédia Os Melhores do Mundo, 29 anos, no dia do aniversário de Brasília. Olha então, só. Uma comemoração dupla, né? E além desses 2 FACs que ele falou aí nesse depoimento para a Nova Brasil, ele ainda falou de um outro FAC para o livro e literatura. Todos esses novos FACs, esses 3 novos FACs, devem ser lançados em agosto. Agora, no final do mês de abril, tem o FAC normal, tradicional, que a secretaria vai divulgar o edital. Agosto tem esses outros 3 e o secretário disse que terá também um FAC específico para o audiovisual. Isso foi uma promessa que ele fez o ano passado no palco do Cine Brasília durante o Festival de Cinema do Cinema Brasileiro e Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, e aí ele está confirmando que
terá também esse FAQ do audiovisual. Então, a gente tem várias áreas da cidade, da cultura da cidade, sendo fomentadas pelo Fundo de Apoio à Cultura, que é o papel desse fundo, né? É fazer os artistas da cidade produzirem cada vez mais e movimentarem a nossa economia cada vez mais. E fazer com que essas pessoas não precisem sair daqui para que consigam trabalhar e obter visibilidade, que isso aconteça aqui em Brasília. Gente daqui que consiga obter o sucesso e chegar onde deseja, aqui mesmo. Exatamente, assim como os melhores do mundo, né? Que fazem sucesso e lotam salas de espetáculo no Brasil inteiro, mas não deixam Brasília por nada nesse mundo. Todos eles moram aqui, né? E aí eu queria aproveitar para dar os parabéns ao Cine Brasília, porque hoje é aniversário do Cine Brasília, que foi inaugurado um dia depois da cidade, então também está completando 64 anos. E o cinema vai ser reaberto hoje, depois da reforma. Ficou fechado mais de 70 dias, tinha uma expectativa de que ficasse fechado 90 dias para a reforma, mas vai ser reaberto um pouquinho antes, aproveitando a data do aniversário, mais moderno, com toda a parte de acessibilidade, parte elétrica, estrutura para exibição de filmes em 4K, tudo isso. Vai ser exibido agora, às 11 horas da manhã, JK, o Reinventor do Brasil, que é um documentário. Então, para marcar essa reabertura, estão todos os ouvintes da Nova Brasil convidados. 11 horas da manhã não é um horário assim, muito tranquilo para quem está no trabalho, mas quem tiver a oportunidade, puder passar no Cine Brasília para prestigiar essa reabertura com esse filme em homenagem ao criador de Brasília e reinventor do Brasil. Que legal, e receber aí mais uma vez o Cine Brasília de braços abertos, um espaço incrível também da nossa capital, que está de parabéns, não só hoje, mas sempre, é lindíssimo. O Cine Brasília é um lugar cheio de história. Aproveitar aqui, Márcia, lá no show do Alok, aí colocando o Diego também na conversa, a Jamila me encontrou, a gente se conheceu lá, disse que é ouvinte assídua da Nova Brasil FM, que acompanha o nosso jornalismo todos os dias, adora as colunas, rasgou elogios, eu fiquei lá encantada com a Jamila, ela estava com o esposo dela, deixar um beijo aqui para ela, disse que falaria desse comentário super bacana aqui no jornal também. Que coisa boa! Coisa boa, né? Até esse retorno é bom demais, sempre né? muito bom. Os nossos ouvintes queridos que estão sempre com a gente, ajudando a gente a construir essa cidade e a construir o jornalismo da Nova Brasil também, né? Exatamente. Poxa, Márcia, que coluna boa de fazer, hein? Bom, assunto né? excelente. Bom a gente comemorar. Eu queria ter feito a coluna da semana passada ao vivo, mas era tanta informação do arquivo público que eu Foi não demais consegui. também. E se você perdeu, depois revisita nas nossas redes sociais a história completa do arquivo público do DF. A Márcia contou pra gente na última segunda-feira. Márcia Zarur, obrigada por hoje, boa semana. Gente, uma ótima semana, mesmo que ela seja difícil, que ela seja maravilhosa.